Estamos de volta com o programa Estúdio 36. E agora a gente vai falar sobre constelação familiar. Aqui comigo a psicoterapeuta Daniele Tedesco, tudo bem? Boa noite, Bem-vinda ao Estúdio 36. Obrigada. Bom, vamos começar falando sobre o que é constelação familiar. Constelação familiar é um método que nasceu de várias áreas de estudo. Psicologia, pedagogia, biologia, até da física. E ele foi organizado, esse conhecimento foi organizado por um alemão chamado Bert Hellinger, aproximadamente 30 anos, que com uma vivência... Um filósofo, né? Ele é filósofo. Ele é pedagogo por Pedagogo, formação, filosofia também. Mas a grande vivência dele, a grande sacada dessa história foi que ele teve uma vivência muito profunda numa tribo de Zulus, que são pessoas da África, que fazem rituais e reverenciam antepassados, pessoas que já se foram. Vários rituais que têm a ver com a alma familiar. O que isso quer dizer? Observando isso, o Bert Hellinger acabou chegando à conclusão de que as dinâmicas familiares, elas possuem uma ordem natural para acontecer, onde o amor pode fluir naturalmente. E quando essas ordens são, por algum motivo, quebradas, e são esses motivos que a gente vai buscar esse trabalho, que não é o foco, a gente vai buscar a solução, mas a gente acaba descobrindo questões lá atrás, às vezes de antepassados, de histórias que já se passaram há muito tempo. São karmas que a gente fala também ou não? Olha, se a gente olhar por esse lado, a gente pode chamar de karma. Dentro da psicologia sistêmica, a gente vai chamar de mitos familiares. São questões... Na verdade, praticamente... É parecido. É parecido. Se a gente for olhar por uma questão espiritual, sim, tem a ver com aquilo que a gente chama vulgarmente de maldição familiar. Sim. Sabe? Onde histórias se repetem ao longo de gerações, relacionamentos que não dão certo. Então? Existe. A gente estuda isso cientificamente. São dinâmicas que, quando a gente não traz à luz a causa e a solução do problema, aquilo tende a se repetir. É como se fosse uma matrix, que se repete até a gente conseguir pegar a falha daquilo, reorganizar o sistema, e aí o amor volta a fluir naturalmente. E tu falas, inclusive, de repente, em doenças, em tipos de doenças, de repente uma pessoa desenvolve câncer, e o filho desenvolve o mesmo câncer, e assim sucessivamente, mais ou menos isso? Também, exatamente. Questões de doenças, as constelações familiares, como é um método muito novo, a gente vem pesquisando isso, concretizando, né, em estudos, agora, recentemente, em artigos e pesquisas científicas e tudo mais. Porém, até agora a gente vem muito tateando no escuro isso e percebendo pela observação clínica e pela experiência de relatos de pacientes e de curas que acabam acontecendo e interrompendo esse ciclo de maldições, vamos dizer assim. O que isso quer dizer? Essas doenças, problemas de relacionamento, problemas para engravidar, para estabelecer um vínculo com o parceiro. Mas isso se dá pelos hábitos que a pessoa, que a família inteira tem? Vai acabar se traduzindo na prática como hábitos, palavras, uma comunicação, que vamos entender que comunicação não é só a fala. A comunicação, ela é verbal e não verbal. Ela é sutil, ela é subliminar, muitas vezes. E são esses comportamentos que às vezes acabam passando por baixo do tapete de uma geração para outra. E as pessoas, a gente escuta falar, por exemplo, né? Ai, mas olha, aconteceu aquilo novamente com a família, mas que coisa aquela família, que problema, né? E a gente ouve muito falar e nunca presta atenção, nunca observa, de repente, esse tipo de coisa, ou pensa que pode ser alguma coisa como essa, que você fala de forma popular, né? Maldição familiar. São mitos, né, Karen, que a gente vai acabar descobrindo que ali existe todo um emaranhamento de uma dinâmica que, na verdade, é invisível. A gente estava conversando ali fora, agora há pouco, com o pessoal que estava ali, contando algumas coisas. Uma falou de um fulano, aí a gente começou a conversar e ver que, na verdade, a vida daquela pessoa está inteira emaranhada. E o que aparece é a ponta do iceberg, né? O que aparece é um sintoma, é um comportamento disfuncional. Mas, na verdade, tem todo um emaranhamento por trás. E é nesse emaranhamento que a gente vai atuar. Não exatamente mergulhando nele, mas, pelo contrário, olhando
para aquilo que traz a solução. Tentar mudar os hábitos, partindo de que ponto, assim? Tá. Dentro desse método de constelação familiar, a gente pode trabalhar tanto individualmente no consultório, quanto com um workshop e grupos que, pessoalmente, eu vejo como uma forma mais eficaz, porque a gente tem a possibilidade de ver ali as dinâmicas familiares manifestas dentro de um grupo. Uma pessoa... Então, vão assim várias pessoas, você atende, não sei quem atende, você que atende também, porque você também dá palestras, né? A gente já vai falar sobre esse workshop também, que vai acontecer aqui em Florianópolis. Enfim, você atende então os grupos, você está falando. Exatamente. E um membro de cada família, não precisa ir a família inteira, um membro alguma. Já é o suficiente. Existem casos de cursos que a gente atende, tem pessoas da mesma família no mesmo grupo, mas isso não é requisito de forma alguma, pelo contrário. Com uma pessoa, a gente consegue tratar, tu estavas perguntando, né, pelos hábitos, etc. Não. Nesse método, a gente vai conseguir, de forma numa dinâmica de grupo, conseguir encontrar uma solução, mas isso não é falado. Mas através de observações empíricas, através de quê? Através de uma facilitação, um facilitador, um constelador familiar ou organizacional, porque isso também é aplicado em empresas, vai ajudar a pessoa que vem trazer uma questão emaranhada, ela vai trazer uma questão. Está acontecendo tal problema na minha vida, é isso que eu quero ver, quero encontrar uma solução. É ali que a gente vai olhar, com um olhar apurado, a gente vai conseguir observar e tentar identificar que dinâmicas invisíveis são essas. E trazer e a pessoa vai contando um pouquinho a história da família, como é que é o convívio? Não ela precisa. vai contar o mínimo de informações possíveis. A gente procura diminuir a complexidade do problema. A cura começa por aí. Por exemplo, uma família que sofre porque o filho, adolescente, enfim, está usando drogas, está nesse mundo, enfim, também tem uma explicação por isso. Claro. Que vem lá de trás, lá da família, lá dos antecedentes, quem sabe. Possivelmente esse adolescente, sim, também ou não. Porque quando a gente faz um trabalho de constelação, a gente fala que a gente nunca sabe aonde ele vai dar. Não existe receita de bolo, não existe fórmula pronta e não é um trabalho interpretativo, onde tal coisa quer dizer tal coisa ou tal coisa quer dizer tal coisa. Não, a gente vai observar o movimento natural daquela família. E é ali que a gente vai começar a conseguir sacar aonde foi que o amor se quebrou. Porque até algum determinado momento ele existia. Uma pessoa que está com problema de adição, por exemplo, que está falando, ela está com uma dinâmica amorosa toda emaranhada no organismo dela. E isso possivelmente está acusando dinâmicas familiares que são insustentáveis, que em algum momento se embolaram. Não é por falta de amor e ninguém é culpado de nada. Pelo contrário, é um amor confuso que só precisa ser resgatado. É só isso. Essa é a essência desse trabalho. E as pessoas podem mudar, então, né? Elas podem mudar, podem quebrar esse ciclo, como você falou. Que podem. É para isso que esse trabalho serve. Um dos trabalhos, né? Hoje em dia a gente tem muita coisa aí. Na psicologia, em terapias diversas que podem ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida, a resolverem seus problemas, em suma, viverem de uma forma mais feliz, mais realizada, mais na sua essência, com mais sentido, mais propósito. E esse é o propósito também desse trabalho. Que a gente está, para esse workshop desse final de semana, a gente está focando na essência feminina. Por quê? Isso foi um workshop que eu resolvi fazer pela demanda do que tem aparecido. É muita mulher Quais são os principais pedindo. Problemas assim, que as mulheres enfrentam? O que mais vem são problemas afetivos, problemas de sexualidade, problemas de relacionamento profissionais. E o que acontece, Karen? Eu falo disso por experiência pessoal de quando eu era paciente aluna. Desde 2004 eu venho pesquisando e observando na prática os efeitos de dinâmicas familiares onde a essência feminina e a energia feminina de alguma forma foi perdida, foi quebrada. E aí a gente vê o quê? Mulheres com depressão, com dificuldade de se sentirem femininas, que não têm autoestima, não conseguem demonstrar o seu poder feminino, a sua amorosidade. Perderam aquele brilho, aquela luz. Perderam o brilho. Muitas vezes estão
Mas pode recuperar. Podem, é para isso que a gente faz esse trabalho. Podem recuperar. Acho que todos nós, na verdade, passamos por alguma fase da nossa vida, né? Em momentos, de repente, que tu está passando, tu está assim, sei lá, fazendo 1000 coisas, querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E você tem aquele dia que não está muito disposto, né? Eu acho que todo mundo passa por um dia assim, ou por uma fase assim, né? E é necessário realmente a gente quebrar isso para não cair em depressão. Essas idas e vindas do dia a dia, elas são naturais de qualquer ser humano, né? O problema é quando isso é crônico, isso acaba sendo uma ferida, um fardo, um impedimento na vida, algo que se cristalizou e que a pessoa sozinha não consegue mais mudar. Já pensou tudo que podia, já tentou tudo que é alternativa. Às vezes as pessoas que vêm para a constelação falam justamente isso. Eu estou vindo aqui porque é a última tentativa. Nossa, que responsabilidade. É uma coisa muito leve porque a gente faz com o coração. É um trabalho muito amoroso, muito suave. E eu queria te perguntar, então, sobre esse workshop que vai ter agora. Vai começar a partir de quando? Vai ser nesse sábado agora, dia 10 de outubro. Das 9... 10 de outubro não, 10 de setembro. 10 de setembro, em outubro vai ter outro, mas esse ainda não está divulgado. 10 de setembro agora, próximo sábado. Das 9 da manhã às 19 horas, 7 da noite. A gente vai ter 3 modalidades de participação nesse workshop. Quem pode fazer o curso? Qualquer pessoa. Qualquer mulher que tenha se sentido tocada pelo que a gente está falando está convidada a participar. E aí a gente vai ter... Então vão todas as mulheres, né? Porque uma coisa ou outra, alguém já teve algum probleminha, né? Bom, se sentiu vontade de fazer, é porque tá na hora. É porque mas assim, lembrando que problema todo mundo vai ter uma vez que outra. Mas como você falou, vai oscilando, né? O que não pode é cair em depressão. Exatamente. Ou ficar com aquele problema fixo, aquele sentimento ruim, angustiante dentro, né? E a gente tá falando, né, Karen, de coisas que a pessoa sente. Porque cada pessoa tem um termômetro natural dentro de si que vai dizer para ela se aquilo é uma questão que vai passar, que a gente sente quando as coisas vão passar. Mas tem questões que necessitam realmente de uma cura, onde a pessoa não dá mais conta. E nesse ponto ela sente que precisa de ajuda. Sim. A vontade de ser ajudado, ela já é no mínimo 50% já tá fazendo alguma do coisa caminho por para a ela. cura acontecer. Com certeza. Não tem a menor possibilidade de tratar de alguém que acha que aquilo não é uma questão. E aí não é mesmo. Isso, nós temos fotos. Tem umas fotos. Temos algumas fotos de pessoas e dos grupos que participam, que fazem. Tem do último workshop que a gente fez mês passado. São grupos pequenos, não é, Daniele? São grupos pequenos, a gente faz isso justamente para manter a qualidade do trabalho, para que sejam grupos bem acolhedores, com pessoas com problemas parecidos umas com as outras e que possam trocar e aprender também. E as pessoas aprendem muito uma com as outras, né? Porque às vezes você potencializa os problemas, aí vai nesses grupos, né? De repente ouve que tem problemas muito maiores que os seus. Exatamente. Vamos lembrar, né, Karen, que isso é diferente de uma terapia de grupo, né? No trabalho de constelação, a pessoa vai trazer a questão que ela tem a tratar e vai dar o mínimo de informações sobre aquilo. O que ela vai ver o que a gente vai fazer é pedir para ela chamar algumas pessoas do grupo que vão representar aquelas pessoas de casa. E aí a gente tem algo que hoje se explica dentro da ciência com a teoria de campos morfogenéticos. Foi desenvolvido por um biólogo inglês, inclusive é vivo ainda, que vai dizer pra gente o que é um fenômeno, que as pessoas que vão assistir o workshop vão ver como é que isso funciona, que os representantes que estão ali participando sentem exatamente as mesmas sensações que a dinâmica, que aquelas pessoas da família, da pessoa que está trazendo essa dinâmica, apresenta lá em casa. Às vezes são as mesmas expressões corporais, as mesmas falas, é a mesma sensação. E a partir dali que a gente vai ter um espelho daquilo que está acontecendo lá e vai conseguir pegar o que está acontecendo. Legal, então